Alô, galera, amigos do Globo Esporte, boa tarde, ótimo sábado para todos vocês. Nesse fim de semana, olha, de rodada agitada, quente no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito do Palmeiras, que joga hoje, do Santos ainda, com Elano e, claro, do grande clássico entre Corinthians e São Paulo. Vai ser jogaço, hein? Então vamos ver como é que vem o Corinthians do Fábio Carille em excelente fase. Vamos ver. Quem não queria um chefe como o Carille? Se eu tiver que escolher entre chegar um atleta e não sair ninguém, eu fico em não sair ninguém. Estou muito satisfeito. Antes de falar do clássico, Fábio Carille está desde 2009 no Corinthians e tem muitos amigos. Um deles é o zagueiro Leandro Castan, da Roma, que poderia vir para a equipe. Mas do que o técnico ouviu do jogador... É uma amizade que se criou e eu falo com eles. Não falei em nenhum momento sobre a possibilidade dele vir para cá ou não. Mas todas as vezes que eu falei, a família está muito bem lá na Itália, na Europa. Em nenhum momento ele falou para mim da vontade de voltar. Então vamos lá, falar do clássico. O Tricolor está em 7º e o Timão na liderança. Isso dá vantagem? Para Carille, não. Muitas vezes a gente já viu aí time não tá bem e no clássico ganhar. Muitas vezes o time tá bem, todo mundo confiante nessa equipe ir lá e não fazer um bom jogo e ser derrotado. Quando começa o jogo, tudo se apaga, números, e que sim, o que vale é aquele momento. O momento corintiano não tinha como ser melhor. Estamos com 4 vitórias e um empate no início. Pô, início maravilhoso que eu mesmo não esperava. No último treino, os titulares deram aquela corridinha básica, os reservas trabalharam com bola. O zagueiro Balbuena, que estava machucado, voltou a treinar. Esse início de temporada faz muito torcedor corintiano se lembrar de um outro começo de Brasileirão, do de 2011. E esse mesmo torcedor se lembra muito bem como terminou aquele campeonato. Corinthians é campeão brasileiro de 2011! Acabou! Oh, meu Deus, acabou mesmo! O time de 2011, eu lembro que foi o ano do Tolima, certo? E o time foi engrenando e teve uma arrancada, sim. Estou lembrando bem agora. O torcedor também não se esquece daquele 5-0 no São Paulo. E se é o ano das coincidências, né? Já pensou? A gente nunca pensava em fazer 5 gols no Vasco, né? O jogo mostra, a história assim, do placar elástico, de ser 1-0, de ser 2. O jogo que vai mostrar é a história de cada jogo, né? É difícil a gente falar, pô, se todo jogo eu vou ganhar de 4, vou ganhar de 5, seria uma maravilha, né? Mas o meu 1-0 também, estou muito feliz com ele. A chance do primeiro gol! Boa, bateu! Para o torcedor seria muito bom ver a história de 2011 se repetir, capítulo por capítulo. Mas o São Paulo quer acabar com essa boa fase do Timão. Vai entrar em campo amanhã disposto a quebrar um tabu que incomoda todo mundo lá no Morumbi. Em casa vai tudo muito bem. Contra o Avaí, vitória. Contra o Palmeiras, outra vitória. Contra o Vitória, mais 3 pontos. O problema é que longe do Morumbi a história é outra. Derrotas para o Cruzeiro e a Ponte Preta. E se o jogo é na casa do Corinthians, toda a entrevista coletiva tem aquela clássica pergunta sobre: será que o São Paulo dessa vez vai conseguir vencer lá? Tomás não escapou. Incomoda o jogador entrar em campo sabendo que ali em Itaquera, além do Corinthians ser forte, o São Paulo nunca conseguiu ganhar? Fazer para surpreender o Corinthians na arena. Esse tabu é para ser quebrado, e como quebrar esse tabu? Eu acredito que vamos entrar com tudo, não só pelo tabu, mas mais pelo para chegar ali nas primeiras colocações e como um confronto direto é importante a vitória. Importante também conhecer o jeito de jogar do adversário. Eles marcam muito bem atrás da bola, todos os jogadores voltam ali atrás do meio de campo e saem muito rápido no contra-ataque. Então primeiro tem que ter muita atenção no contra-ataque deles e ter atenção ali com os atacantes deles que são rápidos e o jogo que está fazendo gol. Tomás é o reserva mais titular de Rogério Ceni. Ele participou dos últimos 11 jogos do time. Se a ótima atuação contra o Vitória vai render um lugar entre os titulares, isso só o treinador sabe. E ele não contou para o Globo Esporte.
Fala, cartoloucos do meu coração! Na pegada do Dia dos Namorados, eu pedi ajuda no meu Cartola para a dupla mais fofa desse mundo, que sabe tudo de amor, Maiara e Maraísa. Amo vocês. Oi. Gente, eu preciso de um jogador pro Cartola. Ajudem aí. Quem que eu escalo? Jadson. Jadson do Corinthians. Vocês são corintianas? É, demais. Cartola. Ajudem aí. Quem que eu escalo? Jadson. Ah, rapaz, gostei, hein? Gostei. Maiara e Maraísa, vocês cantam demais. Se o meu meio é sertanejo, o meu técnico é do rap, MC Mano. Você vai ficar bravo, né? Não fico bravo. Eu sou MC Mano, currículo pesadão, Flamengo, Cruzeiro, Corinthians e seleção. Gostou? Muito bom. Vai, fala comigo isso daí, vai. Você que fala. Vai. Eu sou MC Mano, lateral não vai cobrar. Sou rei da dancinha, o Cruzeiro vai mitar. Gostou ou não gostou? É legal. Mas é a sua brincadeira, não é minha. Eita, bom humor, hein, mano? Se você tá mais feliz que o nosso treinador aí, acesse lá o globesport.com/cartoloucos para ver meu time completo. Corre que o mercado tá fechando. E agora vamos acabar com muito amor, eu e minhas duas namoradas. Garçom, troca o DVD, essa moda não vai saber. Amo vocês, só maratona, tá beijando aqui, ó. Ai, meu, apaixonado, ó. Desse jeito você me desmonta. Vai na conta e cai na conta, os 10% aumenta. Ai, moleque. Daqui a pouco a gente volta falando do Santos, do Palmeiras, mais informações do Clássico e do jogão da NBA. Já, já. Olha o que faz o LeBron. Meu Deus. Isso é jogo das estrelas, Hortência. Tá difícil competir com a realidade, mas o Zorra tenta. É isso aí, minha gente. Hoje aqui estou eu atrás das grades, que eu mesmo mandei construir na minha mansão aqui em Miami. Hoje tem Zorra, depois de A Força do Querer. Essa é a doutora Neuza, que trabalha no Instituto Butantan do Governo do Estado de São Paulo. Ela sempre sonhou em cuidar da saúde das pessoas, só não imaginava que ia fazer história. Ela e a equipe do Instituto estão desenvolvendo a primeira vacina capaz de proteger contra os 4 tipos da dengue com uma única dose. Será a primeira desse tipo no mundo, que está sendo testada em 17 mil voluntários em todo o Brasil. Inovação que logo estará acessível a todos. E é com trabalho que a gente chega lá. Posso ir? M&M's, sempre divertido. Olha, estamos na lista de convidados. Isso é o cardápio. Boa tarde, o Jornal Hoje vai falar sobre as reações de políticos e juristas um dia depois do TSE ter rejeitado a cassação da chapa Dilma Temer. Da alta temperatura política de Brasília, o JH vai para o tempo gelado que tomou conta de boa parte do Brasil na manhã deste dia 10 de junho, mês de Santo Antônio. Em Barbalha, no Ceará, tem uma comemoração quase centenária para homenagear o santo. Em Nova York, nossos correspondentes vão mostrar os sorvetes que estão fazendo sucesso por lá. Te vejo no Jornal Hoje. O Palmeiras joga pressionado hoje contra o Fluminense. Vamos ver então o que o técnico e chefe de cozinha Cuca falou. Quero boa finta, dominou, atrasou, Michel Bastos pode engatilhar, disparou pro gol e jogou pra fora. 4 jogos que não faz um gol. Desvio pra fora, a bola domina. A gente tem que se espertar o quanto antes para poder somar pontos. A situação é mesmo delicada, mas não chega a ser nenhuma novidade para o experiente e vitorioso Cuca. No ano passado, por exemplo, ele amargou 4 derrotas seguidas quando assumiu o time, que depois fecharia o ano como campeão brasileiro. Mas nem por isso o momento é visto como normal ou agradável. A gente tem que trabalhar o nosso time, o que nós temos aqui, nos preocupar com a nossa posição na tabela, tentar vencer esse jogo, que vai ser um jogo muito difícil, para sair dessa situação que a gente se encontra hoje. O maior incômodo desta vez tem sido a falta de gols. A gente finaliza 12, 13 por jogo, média, né? E não tem feito os gols, né? A gente tem perdido, às vezes, até os lances mais claros.
A recuperação no Campeonato Brasileiro vai passar ainda por alguns ajustes até o técnico encontrar o time titular. Mas até isso acontecer, é preciso que a equipe entre em campo com algo fundamental. O princípio de tudo para você fazer é fogo. Se você não tiver fogo, não vai fazer nada. Você tem que ter fogo. Isso é o princípio para um cozinheiro. Vai pôr feijão, arroz, tudo. Se não tiver fogo, não sai nada. Então tem que ter fogo, vibração. Isso é o princípio básico para tudo. E se não houver esta fervura toda hoje contra o Fluminense, é grande a chance de aumentar a pressão que vem das arquibancadas. Como é que você faz para uma panela de pressão não estourar? Tem que sair aquele... tirar aqui, abrir a tampa, que vai lá para o outro lado. Para lá, que sai daqui. Né? Dá uma aliviada. Vamos ganhando o jogo. Tem que ganhar jogo, daí sai a pressão. O Santos enfrenta o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada com Vecchio no meio de campo e ainda com Elano no comando. Quem vê o argentino assim descontraído nem imagina que 2017 só começou de fato para ele agora. Ele ficou afastado depois de um desentendimento com Dorival Júnior. Em entrevista para o Globo Esporte na última quarta-feira, o treinador explicou o que aconteceu. Em 2 momentos, o Vecchio ele teve uma atitude... ele abandonou o treinamento. O argentino deu uma versão diferente para essa história. E esse dia que fizemos o coletivo, eu estava com dor no adutor. Eu avisei para o doutor, eu saí do treino. No dia seguinte, ele chegou e falou delante meu de Fabián Nogueira que eu estava afastado do time. O fato é que com o Elano, o Vecchio ganhou espaço, virou titular e substituto imediato do Lucas Lima. Zeca e Ricardo Oliveira seguem no departamento médico. Jean Mota é que pode aparecer como novidade no lugar do Matheus Ribeiro, que não foi bem na lateral esquerda contra o Botafogo. Aí o provável Santos ficaria assim, ó. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota. Renato, Thiago Maia e Vecchio. Bruno Henrique, Vitor Bueno e Kaique. O jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense vai ser o último do Elano como treinador interino. Na segunda-feira, o Levir Coupe vai ser apresentado e já assume o time. Basquete agora no Globo Esporte, porque não acabou não, hein? Os Cavs finalmente jogaram e jogaram muito. E a Joana de Assis vai contar pra gente como foi o jogo 4 das finais da NBA. Antes de entrar na quadra, o aquecimento de LeBron foi assim. Com dancinha pra tirar a azia. E dava pra ver que o Cavaliers estava mesmo com uma postura diferente. Tava mordido. Com um começo avassalador. Nas jogadas acrobáticas de Kyrie Irving. Olha o Kyrie Irving. Absurdo! É uma partida de almanaque do armador do Cleveland. Nas bolas de 3 de Kevin Love. De 3 e já é espetacular, uma bola linda. E em um recorde. Maior pontuação da história das finais da NBA em um primeiro quarto. 49 pontos. E no fim do primeiro tempo, a vantagem do Cavaliers era expressiva. 18 pontos. Curry estava numa noite nublada. Perdeu bolas bobas. Errou até lance livre. A coisa não estava boa, não. Kevin Durant foi importante como sempre. Fez 35 pontos. Mas não contou com a força do coletivo. Foi uma estrela solitária dessa vez. E como ele estava nervoso. Ficou chateado com essa falta e acabou batendo boca ali com o LeBron. A bola presa aqui virou cena de UFC, amigo. Ninguém queria perder. LeBron James quase não descansou, não dava. Estava em quadra por 41 minutos. O time precisava da presença dele e de jogadas como essa para dar moral. Olha o que faz o LeBron. Meu Deus. Isso é jogo das estrelas, Hortência. Não, é demais. Ele subiu e ele viu que não tinha ninguém para passar. Ele procurou, quando ele falou, vou jogar na tabela e vou cravar. Ele jogou, mas jogou muito. Fez outro triplo-duplo, 32 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Foi o 9º e superou a marca que era de Magic Johnson. Passou a ser o jogador com mais triplos-duplos na história das finais. Kyrie Irving fez 40 pontos, foi o cestinha da partida. E o Warriors provou do seu próprio veneno. Foram incríveis 24 bolas de 3 pontos do Cavaliers. E mais um recorde alcançado para o time de Ohio. 137 a 116 para o Cleveland Cavaliers, que respira na decisão.
O jogo volta para a Califórnia, casa do Warriors. O placar, por enquanto, tá 3-1 para eles. Exatamente como aconteceu no ano passado, quando Cleveland conseguiu aquela virada histórica. Carol Barcelos e não a Joana de Assis contando pra gente a história desse jogaço da NBA. E amanhã tem handball de qualidade, hein? Dentro do Esporte Espetacular. Torneio 4 Nações de handball feminino em São Bernardo do Campo, São Paulo. E o Brasil estreou mandando muito bem. Atropelou a seleção do Chile por 40-13. Hoje à tarde, as brasileiras jogam contra a República Dominicana. E amanhã, a partir das 9h30, o Brasil enfrenta a seleção de Portugal, com transmissão ao vivo da Globo, dentro do Esporte Espetacular. Imperdível! Daqui a pouquinho, informações ao vivo do clássico São Paulo e Corinthians. Marco Aurélio Souza e Mauro Naves já estão a postos. Boa tarde para os dois. Boa tarde. Fala, Maurão. Boa tarde. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta, então. Gabriel Jesus foi cortado hoje da seleção brasileira. Ele sofreu uma fratura no rosto depois de um choque com o argentino Otamendi, no amistoso contra a Argentina em Melbourne. Um exame feito neste sábado no hospital aqui em Melbourne detectou fratura na órbita esquerda de Gabriel Jesus. A órbita é uma cavidade no esqueleto da face que abrange uma estrutura óssea de proteção ao olho. O atacante foi cortado do jogo contra a Austrália. O Gabriel foi atingido pelo zagueiro Otamendi na derrota para a Argentina. Os dois são companheiros no Manchester City da Inglaterra. O Gabriel recentemente se recuperou de uma fratura no pé e vai se recuperar em São Paulo. Diego Souza vai ser o substituto de Gabriel Jesus contra a Austrália. E o Tite não vai convocar outro jogador para o amistoso. Tino Marcos de Melbourne, na Austrália, para o Globo Esporte. E nesse final de semana tem Fórmula 1, Grande Prêmio do Canadá, e o Guilherme Pereira traz pra gente as informações. Montreal serve de paisagem para o circuito Gilles Villeneuve, que foi construído em uma ilha artificial ao sul da cidade. A pista é querida pelos pilotos e o público é um dos mais animados da temporada, porque os canadenses são apaixonados pela categoria. Mas no paddock, o clima é outro. Por aqui, neste momento crucial do campeonato, todos estão de olho na relação entre Ferrari e Mercedes, entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. O alemão lidera com 25 pontos de vantagem para o inglês. Os dois brigam pela liderança desde o começo da temporada, mas na última corrida o ambiente ficou ainda mais tenso. Kimi Raikkonen liderava o Grande Prêmio de Mônaco, mas perdeu a posição para o companheiro Sebastian Vettel quando parou nos boxes. Para Hamilton, a Ferrari ordenou a troca, deixando claro que Vettel é o piloto número 1 da equipe. Aqui em Montreal, Kimi rebateu e disse que isso não existe. Vettel ainda deu uma reclamadinha do rival. O alemão disse que no fim do treino não conseguiu fazer uma volta melhor porque Hamilton cometeu erros quando estava na frente dele. Mas claro que os erros não foram de propósito. Agora, vejam a reação do Hamilton quando perguntado sobre isso. Lembrando que o Grande Prêmio do Canadá vai ser amanhã à tarde. Os melhores momentos do Grande Prêmio do Canadá você vê amanhã, logo depois do Fantástico. Vamos falar de basquete novamente aqui no Globo Esporte, porque o paulistano está a apenas uma vitória do título da NBB, do Novo Basquete Brasil. A gente vai ver agora uma história muito legal com o técnico Gustavinho. Uma simples brincadeira em família? Nada disso. Essas são cenas de uma conquista incomparável. Você vê ali a sua família curtindo todos os momentos. Gustavo, com a esposa Alessandra e com as filhas, Júlia, de 7 anos, e Bruna, de 4. Essa menina simpática, sorridente, que há 3 anos, quando tinha pouco mais de 1 ano, deu um susto em todo mundo. Ela foi diagnosticada com leucemia. Foi bem pesado, Era um pesadelo diário, pesadelos diários, era coisas que aconteciam em fração de segundo, que botavam a vida dela em risco.
O diagnóstico de Bruna veio justamente quando Gustavinho vivia o momento mais importante na carreira. Ele tem 38 anos, é técnico desde os 20. A 8 é quem dá as ordens no Paulistano. De baixo passa, o de cima chuta, vai no rebote e passa por cima. Em 2014, o auge. O paulistano fez uma campanha fantástica no NBB. Com a Bruna em tratamento, o incentivo da família chegava através de vídeos. Papai, eu amo você! Paulistano! Paulistano! O paulistano chegou à final do NBB contra o Flamengo. A equipe carioca ficou com o título. Mesmo assim, Gustavinho recebeu o prêmio de melhor técnico da temporada. Por tudo que aconteceu com a minha filha, e hoje minha filha tá aí, tá lá em cima. 3 anos depois, a Bruninha tá aqui, linda, saudável, super brincalhona e pronta para viver uma emoção diferente. Ela já vestiu a camisa do paulistano, a irmã Júlia também, e agora elas vão poder torcer bem de perto pelo pai, que busca o título mais importante da carreira dele. Quem vai ser campeão no basquete? Papai! E os jogos de basquete de Gustavinho têm agora a torcida e a companhia da família. Elas quiseram camisa do paulistano, elas quiseram com o nome delas a camisa, elas quiseram acompanhar mais, elas veem jogo aqui. Quando o jogo é fora de casa, a Alessandra me manda foto, elas estão vendo o vídeo, elas estão vendo o jogo, não estão vendo o desenho que elas veem sempre, sabe? O paulistano está na frente na decisão do NBB, 2 vitórias contra uma do Bauru. Uma vitória hoje, paulistano e Gustavinho conquistam pela primeira vez o principal título do basquete brasileiro. Você falou, o troféu já tá aí, né? Ela tá bem, tá saudável, as duas, né? A Júlia e a Bruna estão bem, estão saudáveis, estão junto com a gente o tempo inteiro. Acho que o campeonato, esse campeonato a gente já ganhou. Vamos tentar ganhar outro paulistano agora. Ótimo. Menino, vem pra cá. Vem cá. Vem cá. As duas torcedorazinhas. Agora sim, informações ao vivo do Corinthians com Mauro Naves. Boa tarde, Maurão. Boa tarde, Abel. Boa tarde a todos. Olha, manhã gostosa por aqui no CT Corintiano, ensolarada. Muitos torcedores estiveram aqui interagindo com os jogadores que, claro, gostam, né, de serem prestigiados, mas nada que tenha atrapalhado o trabalho do Fábio Carilli. Primeiro ele trabalhou com o grupo todo, depois separou os 11 que começam o clássico. Não fez mistério, não. Vamos escalar o Corinthians de amanhã, ó. Terá o Cássio no gol, Paulo Roberto na lateral direita, Pablo, Balbuena está de volta e Guilherme Aranha. À frente dessa defesa teremos Gabriel, Michael e o Jadson, Marquinhos Gabriel pela direita, Romero pela esquerda, é outro que está voltando, e o Jô à frente. 37 mil ingressos já foram vendidos. Vamos agora às notícias do São Paulo. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde, Mauro. Boa tarde para o amigo ligado no Globo Esporte. Aqui no São Paulo, o Rogério Ceni fechou o treinamento para a imprensa, né? Sigilo total, aquela privacidade que o Rogério tanto gosta para os ajustes finais no time do São Paulo. São Paulo que ainda não venceu na Arena do Corinthians e quer quebrar esse tabu amanhã. O provável time: Renan Ribeiro, Bruno, Michael, Lucão e Júnior Tavares. Éder Militão, Jusilei, Cícero, Marcinho, Michael Suel e o Lucas Prato, a grande esperança de gols do torcedor são paulino. Esse é o provável time. Abel Neto. Obrigado, Marco Aurélio. Marco Aurélio e Mauro Naves, os dois com informações do grande clássico entre Corinthians e... Alô, galera, amigos do Globo Esporte, boa tarde, ótimo sábado para todos vocês. Nesse fim de semana, olha, de rodada agitada, quente no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito do Palmeiras, que joga hoje, do Santos ainda, com Elano e, claro, do grande clássico entre Corinthians e São Paulo. Vai ser jogaço, hein? Então vamos ver como é que vem o Corinthians do Fábio Carilli em excelente fase. Vamos ver. Quem não queria um chefe como o Carilli? Se eu tiver que escolher entre chegar um atleta e não sair ninguém, eu fico em não sair ninguém. Estou muito satisfeito.
Antes de falar do clássico, Fábio Carille está desde 2009 no Corinthians e tem muitos amigos. Um deles é o zagueiro Leandro Castan, da Roma, que poderia vir para a equipe. Mas do que o técnico ouviu do jogador... É uma amizade que se criou e eu falo com eles. Não falei em nenhum momento sobre a possibilidade dele vir para cá ou não. Mas todas as vezes que eu falei, a família está muito bem lá na Itália, na Europa. Em nenhum momento ele falou para mim da vontade de voltar. Então vamos lá, falar do clássico. O Tricolor está em 7º e o Timão na liderança. E isso dá vantagem? Para Carille, não. Muitas vezes a gente já viu aí o time não tá bem e no clássico ganhar. Muitas vezes o time tá bem, todo mundo confiante nessa equipe ir lá e não fazer um bom jogo e ser derrotado. Quando começa o jogo, tudo se apaga, números, e que sim, o que vale é aquele momento. O momento corintiano não tinha como ser melhor. Estamos com 4 vitórias e um empate no início. Pô, início maravilhoso que eu mesmo não esperava. No último treino, os titulares deram aquela corridinha básica, os reservas trabalharam com bola. O zagueiro Balbuena, que estava machucado, voltou a treinar. Esse início de temporada faz muito torcedor corintiano se lembrar de um outro começo de Brasileirão, do de 2011. E esse mesmo torcedor se lembra muito bem como terminou aquele campeonato. José campeão brasileiro de 2011! Acabou! Oh, meu Deus, acabou mesmo! O time de 2011, eu lembro que foi o ano do Tolima, certo? E o time foi engrenando e teve uma arrancada, sim, estou lembrando bem agora. O torcedor também não se esquece daquele 5-0 no São Paulo.